Há 5 anos atrás eu descobri uma doença até então desconhecida. Comecei com alguns sintomas na perna direita que eu não sentia, perdi a sensibilidade nela. E eu procurei um ortopedista porque eu estava sentindo muitas dores. Ele me encaminhou para fazer alguns exames e eu fiz esses exames que ele mandou e nada de descobrir. Continuei e foi só piorando, porque as dores passaram para a perna esquerda e foi subindo a dor até abaixo do pescoço. Eu perdi toda a sensibilidade que eu tinha nas mãos, nas pernas, na barriga. E eu sentia muita dor, a ponto de eu ir tomar banho e quando a água batia na minha pele, doía que eu chegava a chorar até. E eu não conseguia andar sozinha, não caminhava sozinha por conta dessas dores. Quem encostasse em mim, eu dava grito de dor até. E eu andava com minha prima do lado, porque eu não deixava, o lado que mais doía era o lado esquerdo. E ela andava do meu lado esquerdo para proteger esse lado, como um apoio também. Perdi um pouco da visão também do lado esquerdo, eu não enxergava muito bem, ficava com a visão bem embaçada. E foi passando esse tempo e eu procurava os médicos e eles não tinham resposta, mandavam fazer exame e não dava nenhuma alteração nos exames que eles mandavam fazer. Até que um dos médicos me pediu que procurasse um neurologista. Eu fui com meus pais e ele solicitou uma ressonância magnética com contraste. E eu fiz esse exame e nessa consulta que eu fiz com o neurologista, ele sugeriu 3 opções de doença para todos os sintomas que eu estava. Ele disse que podia ser um tumor, podia ser AVC ou podia ser a esclerose múltipla. E após o resultado do exame ter chegado, que foi diagnosticada a esclerose múltipla, e segundo o médico esse era um dos piores casos, porque entre o tumor e o AVC podia fazer uma pequena cirurgia que eu já estaria livre. E aí começou a minha história com a esclerose múltipla, né? Eu já estava na igreja, já tinha 9 meses de igreja, o diagnóstico foi dia 17 de novembro de 2012. E junto com a minha família, passei por bastante dificuldades, porque eu ainda continuei sem caminhar direito, eu perdi equilíbrio, minha fala ficava bem embolada, o meu olho não melhorava. E antes de descobrir o diagnóstico, o médico me encaminhou para o hospital, onde eu fiquei internada. Ainda sem saber o porquê, eu fiz um outro exame, que foi o de líquor, que é um líquido que eles colhem da coluna cervical. E nesse exame, após terminá-lo, o médico entrou na minha sala, a minha irmã já estava chorando muito, e ele veio me perguntar se eu sabia o que era a esclerose. Eu não conhecia, ainda brinquei com ele, falei, eu tô ficando doida? E ele falou que não, riu da minha cara até. E ele falou que a esclerose múltipla seria uma nova vida para mim, porque eu teria muitas limitações e que eu poderia ficar com diversas sequelas, que tudo aquilo que eu estava sentindo podia ou não melhorar. Eu fiquei durante 1 semana internada no hospital e tomando as medicações, recebi muitas visitas nesses dias, porque é uma medicação muito forte, eu me enchei bastante e eu precisava de apoio naquele momento, porque era uma coisa muito desconhecida e eu ficava muito sozinha no meu mundo, mas mesmo rodeada de pessoas. No meu mundo, eu questionava Deus o porquê que aquilo ali estava acontecendo. Em momento algum, depois da descoberta, eu chorei. Eu chorava antes para descobrir o que eu tinha. Deus me deu a resposta e a partir daí eu comecei a tentar enxergar minha vida de uma forma diferente. A minha briga com minha irmã foi porque ela me levou para o hospital, ela já sabia o diagnóstico, e a minha briga com ela foi porque eu perdi uma aula do IV, porque na semana eu não tinha assistido aula e ela não me contou para eu poder assistir antes de internar. Então, quando eu saí da internação, eu tive que ficar 2 semanas sem ir para a igreja, porque a minha imunidade baixa muito com essa doença e com todas as medicações.
E aí eu fiquei 2 semanas sem ir para a igreja, mas ainda assim eu assisti a aula do IV, porque para mim era muito importante. Eu ia com uma máscara no rosto e não sentava perto de ninguém, porque foi uma orientação médica não ficar perto das pessoas, porque poderia me prejudicar. Então eu não ia para o culto, ia apenas para a aula mais vazia, para que eu pudesse ficar na aula, mas um pouco afastada das pessoas, mas para que eu não perdesse aquela palavra, porque eu precisava naquele momento. E então, depois da minha internação, todos aqueles sintomas que o médico disse que poderiam ficar ou não, sumiram. E o médico me felicitou por isso, porque ele falou que são poucos os casos que conseguem sair com todos os sintomas zerados. Então, já em 2013 ainda, eu terminei meu Instituto de Vencedores, eu abri a minha célula e continuei minha vida normal, construí meu ministério. Só que ainda assim, eu tive mais um surto em abril de 2013, fiquei mais uma semana internada, mais uma vez tomando aquela medicação forte, inchando, e saí novamente, todos os sintomas que eu estava novamente foram embora. E como eu estava com a imunidade muito baixa e ainda não tinha encontrado uma linha para que eu pudesse continuar minha vida normalmente, em mais 3 meses depois, eu tive outro surto, fiquei internada novamente, os sintomas foram embora. Até que em 2014 foi o ano que eu estabilizei mesmo. Foi o ano que eu estava maior como equipe, eu subi para 12 dos pastores e cresci bastante, tanto fisicamente eu estava muito melhor, e como equipe eu estava regimentando por volta de 30 pessoas e não tive um surto, tive uma troca de medicação e não tive um surto nesse ano de 2014 até o mês de outubro. Então a medicação que eu estava tomando estava tendo resultado e eu me mantive firme dentro da igreja, me mantive firme na minha fé em Deus, porque o único questionamento que eu tinha com ele era para descobrir o que era. Então, já que eu descobri, eu ia tentar de todas as formas tratar para a cura. Caminhei até 2014, foi meu melhor momento. Cresci bastante, graças a Deus. E até mais ou menos em outubro para novembro eu tive outro surto. Voltei, eu mantinha minhas consultas rotineiras com o médico a cada 3 meses, a cada 6 meses eu fazia ressonância. Volta e meia aparecia uma lesão nova, mas o médico disse que eu não precisava me preocupar tanto, porque não era tão alarmante. Até chegar nesse momento de novembro, eu tive um outro surto, tive que ficar internada porque eu estava me sentindo muito cansada fisicamente e por causa da doença, porque ela puxa muito de mim, porque eu não estava conseguindo respirar direito, eu tinha muito cansaço físico, mental, e minha mãe se preocupava demais, porque minha mãe não é convertida ainda, e ela se preocupava muito nos dias que eu ia para o culto, nos dias que eu dava célula, e aí acho que minha mãe cobrava além do que devia de mim por causa da doença, e eu acho que sem necessidade, porque eu nunca me entreguei ao ponto de ela precisar se preocupar, porque sempre que precisava eu estava indo no médico, tinha acompanhamento com neurologista, com ortopedista, fazia fisioterapia, um oftalmologista também por causa do meu olho, que ficou preocupante, mas depois disso eu não tive mais. E em 2015, novamente, eu voltei mais firme ainda, não me abalou tanto quanto os médicos falam. Porque quando se fala em esclerose múltipla, eles colocam uma pessoa na cadeira de rodas, eles colocam as pessoas sempre debilitadas, colocam as pessoas muito para baixo. E as pessoas com quem eu fazia tratamento junto, eu me sentia muito diferente, porque os médicos sempre me elogiavam. Após sair de um surto, eu saía muito bem. E eu via pessoas que estavam já em cadeira de rodas, eu via que pessoas ficavam muito mais tempo internadas do que eu. E eu me sentia muito bem com Deus. E o médico falou que eu era muito privilegiada por causa disso. E eu falei para ele, doutor, o meu privilégio é servir a Deus. O meu privilégio é estar na casa dele.
E eu tenho muita fé de que eu vou vir contar meu testemunho de cura ainda. Em 2016, eu continuei firme, não tive mais surtos assim, até chegar em outubro. Porque eu troquei de medicação novamente, só que essa medicação veio a falhar. E quando eu tenho mais de um surto na medicação que eu tomo, o médico fala que é porque a medicação já não atende mais, já não mantém a doença estagnada, parada, e ela começa a progredir. Em outubro de 2016 eu tive um novo surto, onde eu fiquei mais uma semana internada. Eu perdi novamente a visão do olho esquerdo, eu perdi forças novamente. E após a saída, dentro do hospital ainda, nós estávamos fechando as inscrições para revisão de vidas. E eu tinha discípulos que iam para esse revisão, e aí eu falei com os pastores. Falei, eu preciso ir nesse revisão, meus discípulos estarão lá. Meu pastor, a princípio, falou que eu podia ir se eu estivesse bem. Eu falei, não, estou bem, já estou tomando a medicação, meus sintomas já sumiram novamente, e eu estou muito bem, eu quero ir para esse revisão. E no último dia, no dia das inscrições, fiz as inscrições dos meus discípulos. No dia de fazer a inscrição de líder, meu pastor falou, não, você vai se cuidar agora. Você precisa ficar, porque seus discípulos precisam de você bem, além das suas orações, mas precisa que você esteja fisicamente bem para cuidar deles. Falei, amém. Não pude ir nesse revisão, fiquei em casa e realmente eu tinha que ter escutado a voz do meu pastor, porque eu passei muito mal em casa, porque a medicação é muito forte e esses dias, os primeiros dias são os que eu fico pior. Então, ter ficado em casa foi a melhor escolha e eu segui a voz do meu pastor, obedeci e continuei com o meu ministério, só que os sintomas foram agravando e eu voltei no meu médico e ele me perguntou mais da minha rotina. E eu falei para ele que eu trabalhava ainda, que eu tinha meu ministério, que eu dava célula, que eu assistia o meu discipulado com os meus pastores, que eu passava o meu discipulado para os meus discípulos. E a minha neurologista me elogiou e falou que eu sou um caso muito extraordinário, porque eu sou uma paciente com um diagnóstico de 5 anos de esclerose múltipla e ainda trabalho ativamente e ainda tenho essa vida ativa, cuidando da vida de outras pessoas. Então, ela me parabenizou até por ser tão ativa assim. E eu fiquei muito feliz naquele momento. Só que logo em seguida, quando eu contei para ela da minha consulta com uma dermatologista, que apareceram algumas manchas nos meus braços, e aí ela falou que por causa do estresse, a doença reage de alguma forma. E essa foi a forma que ela reagiu, aparecendo essas manchas, e disse que eu precisava me cuidar mais, me descansar um pouco mais. E quando eu contei isso para a neuro, ela falou que realmente eu precisava disso, que ela me elogiou por não ter nenhuma sequela de nenhum dos surtos que eu tive e que eu precisava cuidar mais de mim, porque aquilo que não acontece devagar pode acontecer de uma vez. E caso acontecesse novamente de trocar de medicação, essa nova medicação que eu vinha tomar, ela podia reagir com um vírus ativo no cérebro e desencadear outra doença. Aí veio o meu medo, porque eu nunca tive um senso de urgência com essa doença, igual eu tive dessa última vez, porque eu nunca me entreguei, nunca aceitei a doença. Eu sempre falava que eu tinha um problema, tanto que ninguém sabe que eu tenho essa doença, assim, só quem é bem mais próximo, que me acompanha desde o início. Eu não costumo contar para as pessoas, mas quando alguém fica sabendo de alguma coisa e vem me perguntar o porquê, eu falo, não, porque eu tenho esclerose múltipla. E a pessoa olha para mim e fala, nossa, nunca que eu ia imaginar uma coisa dessa. Então, o meu senso de urgência com a doença foi somente por isso, por ela falar que se eu tivesse que trocar de medicação, podia desencadear uma coisa pior e poderia me parar de vez agora. E eu tenho medo de parar, porque em individual eu falei para minha pastora que
Muitas pessoas falam que tudo que eu faço é o que me deixa doente. E para mim, pelo contrário, o que me deixa doente é parar. O que me deixou com medo foi o parar. Infelizmente, no início de 2017, eu tive que entregar meu ministério. Só que eu falei, eu vou entregar meu ministério, vou passar para mãos confiáveis, pessoas que me ajudam na minha missão, mas a minha missão não para aqui. A minha missão só para quando eu morrer. Porque eu não vou entregar, eu não vou parar, eu não vou desistir até contar o meu testemunho de cura. Que eu preciso mostrar para o mundo de verdade que Deus é Deus e que eu vou fazer a vontade dele acontecer. Porque ele me enviou aqui e não foi à toa. Foi para cumprir um propósito. E eu vou fazer cumprir esse propósito que ele me destinou aqui. Hoje eu não tenho meu ministério mais, mas eu tenho a minha missão. E eu vou ser curada, eu vou me cuidar para que eu seja curada e que eu venha ter o meu ministério novamente. Eu vejo muitas pessoas que param no meio da caminhada. Eu tive, nesses 5 anos, dentro da igreja, teve muita gente que entrou comigo e não está mais. E não tem um motivo. As pessoas arrumam desculpas demais para ter uma desculpa para parar. Acho que o maior problema das pessoas é arrumar um problema para parar. Enquanto tem pessoas que acham que o problema é parar. Eu realmente acho que o meu problema seria eu parar. Porque se eu parar, aí que eu morro. Eu acho que eu mato uma voz de Deus aqui na Terra. Que se eu parar, as pessoas que estão embaixo de mim, ou que poderiam vir através da minha vida, não viriam. E eu impediria pessoas de conhecerem a palavra de Deus. Porque tem pessoas que eu alcanço que outras pessoas podem não alcançar. Então, o meu medo hoje é o parar. E eu hoje falo para muita gente que, enquanto tem saúde, aproveite e desfrute da saúde. Porque eu posso não ter a minha saúde por completo agora. Mas eu vou atrás disso e eu vou lutar por isso.